Não foi vivendo de tanga na natureza, em meio à superstição, o que nos tirou da miséria. Foi a sociedade de mercado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A relativização da propriedade privada está arraigada no pensamento intelectual da esquerda e é quase impossível mudar isso nas sociais-democracias. Mas de onde vem essa repulsa toda à propriedade privada? O filósofo Jean-Jacques Rousseau é um dos responsáveis pela visão coletivista da propriedade. A sua posição era contra a pessoa se apropriar de recursos dados pela natureza. Assim, ensinou em sua famosa máxima, citação, "Evitai ouvir este impostor, estareis perdido se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém." Rousseau romantizou a natureza. Para ele, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Mas se tem um mito reacionário que ocupa a espinha dorsal do pensamento coletivista, é o dos antepassados selvagens e puros que estavam livres dessa sociedade industrial de consumo, detendo sabedoria superior, mas que foi perdida em algum lugar de um saudosismo verdejante e belo. Coletivistas amam o mito do bom selvagem, que foi fortalecido por Rousseau. Amam-no porque lhes dá sustentação à ideia de que o homem será mais pleno se ele regredir do seu egocentrismo para o senso de comunidade. Para eles, não é a inspiração individual que deve contar, mas sim o, entre aspas, bem comum, a comuna, a comunidade. Amparando-se nisso, os progressistas buscaram trazer para si todo tipo de religião tribal e as filosofias orientais. Não raro encontramos aquele playboy alternativo, de cabelo esquisitão e adornos orientais, se familiarizando com as ideias coletivistas da esquerda. Doravante, passou a surgir uma figura moderna de idiota útil, o isentão espiritualista que é esquerdista, mas não sabe que é esquerdista. Para eles, o ego é o problema. Creem que sua individualidade será absorvida no todo. Acreditam em modelos centralizados e hierárquicos, inclusive no além-túmulo, algo que coaduna o seu coletivismo como oposição ao que supõe ser o egoísmo maldoso. Na iluminação, você não é mais você, todos seremos um. Eis essa doutrina. Tudo fica muito bonito nas teses, mas a verdade é que nosso cérebro é uma colcha de retalhos evolutiva que foi tecida no grande tear da seleção natural. E assim sendo, somos capazes de conciliar emoção, instinto e racionalidade. Não há nada de tão grandioso assim, como fazem os espiritualistas coletivistas em tentar refutar a própria realidade animal. Não há que acreditar que bons selvagens, no suposto passado glorioso de rios límpidos, souberam melhor que nós como lidar com a crise dos recursos escassos. Ao contrário, as evidências científicas demonstram que 30% dos seres humanos que viveram no Neolítico morriam por causas violentas, ou seja, se matavam, e que grande parte dessas mortes terminavam em canibalismo. Portanto, em termos relativos, o número de homicídios por 100 mil habitantes no planeta hoje, na sociedade de mercado, apesar do grilhão Estado, tem caído. Somos menos violentos do que nossos tataravós foram há 200 anos, e estes eram menos belicosos do que os seus ancestrais, e assim por diante até o Neolítico. Sociedades tribais primitivas perdiam anualmente cerca de 0,5% de sua população em combates violentos. Então, ao contrário do que se diga que hoje a violência está aumentando, o fato é que, em termos relativos à sociedade moderna, tem muito menos mortes violentas do que antes. Isso porque os povos antigos viveram sob a diretriz da armadilha malthusiana da escassez, muito maior que hoje. Toda essa penúria foi diminuída com o advento da sociedade de mercado, o que passou a ser chamado pejorativamente de capitalismo. Além disso, os povos originais tinham menor expectativa de vida, onde se pode concluir que eles não estavam tão livres de doenças como querem nos fazer crer os romancistas dos bons selvagens. Da próxima vez que alguém se insurgir de forma genérica contra a indústria farmacêutica, pense nisso.
Todavia, a maior parte dessas populações neolíticas eram nômades, ou seja, nada produziam. Viviam como sociedades coletoras e caçadoras. A relação com a natureza deles foi parasitária, pois apenas consumiam e se apropriavam do que o meio lhes fornecia: terra, madeira, proteína animal, raízes, frutos, ervas e fibras. Existe uma função econômica malthusiana da qual se deriva que, nessas condições naturais, as populações ficam limitadas a um número reduzido de indivíduos, dado que se atinge uma maximização do uso dos recursos para subsistência e procriação. Se procriarem demais, as tribos carecerão de recursos para sobreviver. Por outro lado, se tiverem poucos filhos, a tribo não conseguirá manter a força de trabalho capaz de obter mais recursos. No geral, as tribos se mantinham num número máximo de 50 a 150 indivíduos. Inclusive, as condições de linguagem humana evoluíram nesse contexto de sociedade de 100 a 150 pessoas. A grande motivação evolutiva cerebral, ocorrida há 50 mil anos, como sugerem os estudos epigenéticos, coincide com o estabelecimento sólido da linguagem humana e a consolidação da ideia de propriedade privada, do eu individual, da consciência da própria mortalidade e mais alguns milhares de anos na frente ao estabelecimento de grandes invenções como a agricultura, que puderam ser o berço da civilização moderna, momento em que o ser humano pôde otimizar recursos acima da armadilha malthusiana. Assim, a humanidade conseguiu produzir alimentos e coexistir em comunidades com mais de 1000 pessoas. E foi nesse cenário que surgiu o bandido estacionário que ainda perdura, o maldito Estado. Mas voltemos ao mito do bom selvagem. Perceba que esse mito é bem arraigado aqui na República das Bananas. O índio é visto como uma peça viva de museu natural do elo perdido. Fomos doutrinados a achar que os indivíduos devem permanecer confinados no tempo e no espaço sem se integrar, de fato, à sociedade capitalista. O povo brasileiro é um, os povos indígenas são outros. Opor-se a isso é ser rotulado de etnocêntrico. Como dito, as sociedades primitivas tinham cerca de 50 a 150 pessoas. Até hoje, as aldeias indígenas mantêm números próximos disso. Será que não os estamos condenando a viverem numa constante armadilha malthusiana? Índios não têm nada desse passado romântico e espiritual que as doutrinas coletivistas, talvez por desespero ou ingenuidade, querem nos passar. Somos levados a sentir culpa pelo homem branco ter colonizado o Brasil, mas é uma falácia lógica dizer que todas as terras brasileiras eram dos índios, do mesmo jeito que é falácia dizer que todo o território nacional pertence aos hierarcas do Estado. Na época do descobrimento das Américas, havia menos de 60 milhões de habitantes. Na América do Sul, havia um pouco mais de gente do que existe hoje numa grande metrópole. Logo, pela lógica, é impossível que os índios americanos fossem donos de todas as terras, porque a propriedade privada exige ocupação original, delimitação e proteção. E vale mencionar que nem todas as terras indígenas foram adquiridas na base da violência. Houve trocas voluntárias. Holandeses, por exemplo, compraram inúmeras ilhas caribenhas dos índios a troco de bugigangas. Hoje, essa venda nos parece moralmente horrível, mas do ponto de vista da escassez dos recursos, ela faz sentido. Se não, vejamos, florestas, ilhas e rios eram abundantes para os índios da época. O que está em abundância perde valor. Um espelho, por exemplo, era algo alienígena para os índios. Num passe de mágica, eles podiam se enxergar com mais exatidão do que se olhar no reflexo da água. Aquilo era inédito e, portanto, valioso. Para os holandeses, bugigangas não tinham valor, mas ilhas sim. A troca pode ter sido imoral, mas não foi violenta. Portanto, do ponto de vista ético-libertário, não está errado. Por mais que se diga que a natureza seja abundante, a mera abundância em si não significa que os recursos dela estejam prontos para o ser humano tomá-los. É por isso que surge a escassez. Os recursos naturais precisam ser extraídos, beneficiados, modificados. O tempo de extração de um recurso resulta na escolha de não poder extrair outro também importante. Em suma, precisam da inteligência. E a inteligência humana se desenvolveu não porque ficamos confinados à natureza, mas porque criamos a civilização de mercado. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Coreia com K.
Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!